Tem essa discussão permanente aqui, que é, digamos, todos os procedimentos aí jurídicos aí, que acabam eternizando os processos, e agora esse contraponto da justiça aí, querendo o resultado rápido aí. Não tem um meio termo aí para permitir ter processos de duração menos longa, sem atropelar direitos individuais? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu diria que realmente o necessário é o meio termo, né? Uma justiça boa não se faz com uma justiça que o processo não termina jamais, com recursos que não são julgados. A culpa por isso é a demora dos próprios tribunais, que estão se corrigindo, o tempo vem diminuindo ao longo do tempo. E é possível diminuir sem eliminar recursos. É possível que os tribunais tenham uma gestão melhor. Agora, por outro lado, também não é uma justiça saudável a justiça que passa por cima de regras processuais em casos de grande repercussão para ter um processo muito rápido, para dar uma satisfação muito rapidamente para a sociedade, porque o devido processo legal tem que ser cumprido segundo a Constituição. E nós não podemos ter, em casos de grande repercussão, um caso excepcional que não se cumpra todas as regras processuais em nome da rapidez. E como é que você vê essa questão do garantismo do Supremo Tribunal Federal? O que tem mudado nos últimos anos? Eu acho que o garantismo prevaleceu no Supremo, majoritariamente falando, até a saída do ministro Pertence. Já naquele momento vivíamos um momento de transição. Entraram muitos juízes que não tinham apreço pelo garantismo como tinha o ministro Pertence. E aí, para a infelicidade de quem defende o garantismo como eu, nós temos dois casos de grande repercussão. Primeiro o Mensalão e agora a Lava Jato. E a coincidência desses dois casos é que você tem o partido do governo não envolvido, porque no processo penal se envolve apenas pessoas e não pessoas jurídicas, mas o partido do governo está indiretamente no Mensalão e está indiretamente citado na Lava Jato. E isso faz com que todas as pessoas que não gostam do governo, toda a oposição, passem a aplaudir qualquer tipo de medida que passe por cima de direitos individuais em nome de uma punição. O que eu costumo dizer é que isso vira um clima de fla-flu, né? Palmeiras e Corinthians, quer dizer, você não pode ter processo em clima de fla-flu. No caso do Mensalão, todo mundo queria condenação, independentemente de saber quem era efetivamente culpado, mas a sociedade formou um juízo de que todos eram culpados. A mesma coisa acontece com o Mensalão. E isto, na verdade, faz com que juízes que passam por cima de direitos e garantias, processualmente falando, passem a ser aplaudidos pela população, o que é ruim. Agora, se pegar, você tem a imagem pública e você tem a imagem dentro da corporação do próprio judiciário. Dentro do judiciário hoje, pegando os operadores de direito de uma maneira geral, fora os advogados, o que se sente é um clima de todo mundo aderindo a esse atendimento ao clamor das ruas aí. Isso aí é reversível? Como é que você vê essa... Eu acho que nós vamos passar por mais uns 4 anos para que isso seja revertido, infelizmente. Eu sou professor e por isso eu posso falar com certo conforto. A academia silenciou. Né? A academia silenciou no Mensalão e a academia silenciou agora aqui na Lava Jato. Acontecem coisas que são absolutamente inconcebíveis. Qualquer estudante de direito ficaria absolutamente surpreso, né, para não dizer absolutamente estupefato, com a questão de uma competência em Curitiba, hoje, que julga casos que aconteceram no Rio de Janeiro, que aconteceram no Norte, no Nordeste. Um estudante de direito já olharia para isso com certa surpresa. Que dirá os professores titulares, os professores, os livres docentes, mas a academia, infelizmente, não tem tido coragem para se manifestar em função de que hoje a manifestação em favor das regras processuais é uma manifestação que desagrada a sociedade. Então a academia está quieta, eu acredito que vai começar a se manifestar. E passa pela academia a reversão desse processo. Mas por que mais 4 anos, doutor? Não, eu estou falando 4 anos porque eu acho que, infelizmente, o Mensalão trouxe um movimento de punição, uma ânsia da população por condenação, por cadeia,
inclusive a prisão antecipada, porque a prisão do sujeito que cometeu um crime, ela é justificada e tem que acontecer em qualquer regime democrático do mundo. O que não se pode, o que está acontecendo no Brasil, é a ânsia pela punição quando o processo começa. Esse é o erro. Se for pegar, digamos, as críticas processuais, tem essa primeira, que foi o que você colocou, que é essa questão de Paraná julgar tudo. A outra é essa questão da prisão preventiva? Prisão preventiva, eu diria, lá em Curitiba, a questão da prisão preventiva, agora o Supremo julgou que é ilegal. Mas, por conta de uma súmula, esse julgamento não veio em dezembro. Então as pessoas passaram 7, 8 meses na cadeia para se dizer que não era necessária a prisão preventiva. Então, quando se fala da demora do processo, todo mundo reclama. Mas quando se fala da demora para a liberdade, ninguém reclama. Ou reclama quando liberta. Né? Então, e ainda reclama porque liberta. E ainda se fala em impunidade. Esses comentários nos jornais hoje, o Supremo solta uma pessoa que ninguém sabe ainda se é culpada, porque as pessoas não conhecem o caso Lava Jato, mas ninguém conhece a acusação individual de cada um dos processados na Lava Jato. Quando o sujeito é solto, 99,9% dos comentários é que o Supremo transformou o caso em pizza. Você veja a visão equivocada. Quer dizer, a liberdade enquanto o processo se desenvolve está sendo vista pela sociedade como pizza. Então, hoje isso acontece com os outros, mas o que as pessoas estão se esquecendo é que esses direitos individuais são direitos de todos nós. Amanhã acontece um caso com uma pessoa e ela vai para a prisão e ela acha injusto. Aí ela quer advogado, aí ela quer direito de defesa, ela quer contraditório, aí o advogado é uma boa pessoa, o advogado dos outros sempre ruim. O nosso advogado é que está sempre correto. Vamos pegar um caso que suscitou críticas do outro lado, dos procuradores, tudo, que foi a Lava Jato, que foi anulado porque teria começado com uma denúncia anônima. Esse tipo... A Castelo. A Castelo, que é Lava Jato. Castelo de Areia. Por uma denúncia anônima. As informações que eles passam é o seguinte, olha, começou com a denúncia anônima, depois teve toda uma investigação que não tinha nada a ver com a denúncia anônima, que foi ignorada. Então, digamos, pegando contraponto, essa flexibilidade para anular uma operação também não seria uma forma de estimular depois. Eu diria para você que eu sou um pouco suspeito, porque eu sou advogado da Castelo de Areia. Eu sei, por isso que nós estamos Então, efetivamente, eu digo o seguinte, o Castelo de Areia, que também acaba saindo na mídia alguns rótulos, a questão da denúncia anônima foi um dos problemas. O que ninguém fala é que, além disso, as decisões foram anuladas porque não tinham fundamentação suficiente. Na verdade, quando você quebra o sigilo telefônico, que é um direito fundamental do cidadão, você tem que estar baseado numa investigação e provas, e, além de tudo, você tem que ter uma decisão fundamentada. Porque senão, amanhã eu faço uma denúncia anônima contra qualquer pessoa e a pessoa passa a ter uma interceptação telefônica contra si. Isso num regime democrático não tem cabimento. Aquela história do Ministério Público de Brasília de estabelecer uma escuta em torno da Papuda em cima de uma denúncia anônima. O Supremo já reiteradamente, o STJ reiteradamente, já disse que denúncia anônima não serve para fundamentar a quebra de um direito fundamental como é a interceptação telefônica. Agora, quando o engenheiro de obra pronta olha e diz o seguinte, tinha uma investigação enorme e foi anulada porque tinha uma denúncia anônima porque a decisão não foi fundamentada. Isso era uma particularidade formal. Mas isso, o ministro Marco Aurélio tem uma frase que eu acho perfeita. Paga-se um preço para se viver num Estado democrático de direito. É o cumprimento da lei. Esse preço é módico. Agora, o que nós não podemos é admitir investigações sem critérios, investigações baseadas em denúncias anônimas, porque isso, na verdade, vai gerar um denuncismo e uma república de grampos, como nós já tivemos no Brasil, nessa época da Castelo. Não fosse o fato de os tribunais terem barrado isso, nós teríamos continuado naquele regime que só encontrou comparação na ditadura, né, na bisbilhotagem da ditadura. Então, você precisava colocar um freio nisso. Quando todo mundo fala, hoje se diz o seguinte, há critérios melhores e mais específicos na decretação de grampos. Há mesmo. Por quê? Porque essas operações foram anuladas. Quer dizer, o ponto central lá, além da denúncia anônima, foi essa questão do grampo sem a fundamentação. Sem fundamentação. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o juiz dizia o seguinte, sim, pode, sem uma fundamentação concreta, sem avaliar fatos concretos, e por isso anulou. Então foi um conjunto de fatos que levaram à anulação. Tá. Bom, você colocou, no caso da Lava Jato, essa prisão preventiva, o Instituto da Delação, ele pode ser questionado da maneira como está sendo aplicado? Olha, veja, eu na verdade já até escrevi sobre isso, eu não sou contrário à delação. A delação é um mal necessário.
ela pode ser utilizada, ela está na lei, portanto ela está regulamentada. O problema da delação no Brasil, eu venho dizendo isso há muito tempo, e esse caso de Curitiba escancara, é que a delação, num primeiro momento, ela foi acolhida pelo sistema jurídico, mas não foi regulada. Depois ela foi aperfeiçoada, mas está longe ainda de uma regulação. O que acontece em Curitiba, em primeiro lugar, é que essas prisões, que o Supremo agora disse que não eram legais, incentivaram as delações. E prisão não pode servir para pressionar a delação. A delação tem que ser algo espontâneo. Em segundo lugar, quando se verifica, eu estou verificando pelos jornais, porque eu não participei das delações, os benefícios que são concedidos em função das infrações que são praticadas, você fica um pouco... eu fico um pouco angustiado, porque primeiro eu não vejo critério. Segundo que, eu tenho dito isso, você pegar o sistema de delação dos Estados Unidos, no qual o Brasil se inspirou, você tem, por exemplo, um sujeito lá, recentemente saiu na mídia, uma pessoa que estuprou a enteada, né? Ele tomou uma pena altíssima, perto da pena máxima. Descobriu-se depois que a mãe dela facilitava a prática do crime, pela delação dele. Então, ele, ao invés de pegar a pena máxima, ele teve uma redução significativa e a pena máxima foi reservada para a mãe. Agora, isso significa cumprimento de uma pena efetiva, né? Quando você verifica que os principais responsáveis, ditos por eles próprios, não por mim, do que se chama desse esquema da Petrobras, estão em casa, me parece que isso no fundo pode soar para a sociedade no futuro como um recado muito ruim, que é o seguinte: se você praticar crime, seja o líder da organização criminosa, porque é o líder da organização criminosa que vai ter o melhor benefício. Né? Então isso não me faz muito sentido de que um sujeito que tem uma participação menor esteja cumprindo uma pena equivalente ou até maior do que o sujeito que foi o principal responsável. Então isso, na verdade, é algo que para o futuro eu não considero bom. Por isso a delação precisa ser regulada. Agora, qual que é a influência do... Porque quem define se aceita ou não tem que ser convalidado depois pelo Tribunal Superior. Mas é o juiz e o procurador que fazem um acordo. A delação é feita entre as partes, entre o procurador e o advogado do acusado, e o próprio acusado, e feito o acordo, ele é submetido a uma autoridade. Se o caso não envolve autoridades, é o próprio juiz de primeira instância que homologa o acordo. Se envolve autoridades, é o desembargador ou o ministro responsável pelo julgamento daquela autoridade. Faz uma pergunta para o Marisa, então. Então você cria uma dependência emocional entre o delator e quem vai dizer se aceita a delação. Cria. Isso pode induzir o sujeito a falar aquilo que isso a pessoa... E também a raiz disso está num outro problema que o Brasil também não tem, e talvez não tenha recursos humanos ou não tenha recursos financeiros para fazer esse sistema. O Brasil não tem um juiz de instrução, né? Esse caso da Lava Jato novamente escancara a necessidade de um juiz de instrução. Porque quando o juiz acompanha as investigações, as delações, e ele é um ser humano, é impossível que ele não esteja absolutamente influenciado no momento de julgar a causa. Então seria de todo conveniente que tivesse um juiz para as investigações, para colher toda a prova, e depois, com a prova colhida, uma denúncia ofertada, vai para um outro juiz que não está contaminado por aquelas investigações, pelas provas colhidas na investigação. Posso só aproveitar essa deixa? Então, doutor, eu vi que o senhor comentou em um artigo na Folha, rebateu, aliás, criticou o juiz Sérgio Moro pelo artigo que ele escreveu no Estadão, quando ele outro... eu não lembro, mas enfim, você criticou que ele não deveria estar escrevendo nos jornais a opinião dele sobre a Lava Jato antecipadamente. Eu critiquei, na verdade, realmente critiquei, porque não que ele tenha feito no artigo do Estado, nem poderia fazer num artigo para o jornal, uma antecipação do julgamento. Mas quando um juiz que está julgando a causa diz que esse é o maior esquema de desvio de dinheiro público, etc., isso, na verdade, vocês podem dizer, né? Qualquer pessoa da sociedade para fazer esse tipo de crítica, porque que existe desvio, isso está fora de questão, é inequívoco, tem delações, tem confissões. Então, que o caso é grave, ninguém nega. Que tem que ter punição para certas pessoas, também ninguém nega. Agora,
Eu não me sinto confortável se o juiz do meu caso estiver emitindo uma opinião no jornal. Todo mundo pode, o juiz do caso tem que se preservar, né? Então a minha crítica foi no sentido de que qualquer tipo de comentário sobre esse caso em andamento, partindo do juiz da causa, causa um desconforto quem está sendo julgado, né? Principalmente para um juiz que está sendo objeto de exceção de suspeição. Porque existem exceções de suspeições em cima do juiz, que estão sendo julgados pelos tribunais. Então, um juiz que já tem uma reclamação de suspeição por parte da defesa, não deve, no meu modo de ver, se manifestar no jornal. Eu ia perguntar se fica nessa crítica, mas então a reclamação de suspeição já é uma medida para... Não, aí já é uma medida técnica em função de aspectos processuais que não tem nada a ver com esse tipo de comentário. Tá. Em relação ainda a esses aspectos processuais, quando a gente pega as denúncias que foram encaminhadas ao Supremo, a maior parte baseada na própria delação. A coleta de provas hoje, o que é uma investigação criminal hoje no Brasil? Escuta e delação? O que deveria ser, na verdade, é a confirmação dos termos da delação antes de se enviar isso para uma investigação do Supremo Tribunal Federal. E a Procuradoria, em Brasília, também não teve critério. Eu conheço, li diversas manifestações, tem gente lá que teve arquivamento, porque a prova era dúbia, porque não tinha indícios suficientes. Tem gente que teve, sem os mesmos indícios suficientes, também teve investigação. Então também não teve muito critério. Essa é a crítica que o Congresso tem feito à Procuradoria. E com razão, porque não houve um critério, no meu modo de ver, determinado. E o que faltou? Faltou trazer outros elementos que corroborassem. Agora, também não sou crítico da investigação, porque o que acontece ali é que houve uma denúncia e a maneira que você tem para colher elementos para confirmar essa denúncia é um inquérito. Eu não achei correto arquivar de pronto alguns. Seria necessário investigar todos. E aí depois, se não tivesse prova, arquivar todos. Ou se tiver prova, mas o fundamental é que a delação, como a escuta telefônica, não pode ser a única forma de investigar. Isso é cômodo, né? Você faz uma interceptação telefônica, faz interpretações, não tem como fazer interpretação. Qualquer conversa telefônica, eu costumo dizer assim, nenhuma pessoa resiste um dia de grama. Santo Paulo Cígero falava isso. Porque se você ficar falando no telefone, tem um cara que está te ouvindo, ele interpreta como ele quer, uma frase que pode ser dúbia, né? Um contexto, etc. Está querendo dizer isso, mas o que mais tem em interceptação telefônica. Passou uma mensagem nesse sentido, é opinião. Mensagem, ou está lá, não precisa dizer que é uma mensagem, ou se ele já está emitindo um juízo de valor. E a mesma coisa da delação. A delação pode existir? Pode. Mas ela, na verdade, tem que figurar como um ponto de partida, que tem que ser confirmado para levar uma pessoa ao banco dos réus. Os mesmos disse aí que o que está contaminando o inquérito é uma questão política aí que o partido do governo está envolvido. Agora o que a gente percebe é uma subordinação muito grande do Ministério Público ao que sai na mídia. Sai algo na mídia e vira uma representação. De alguma maneira, como que em outros países se tratam essas questões das denúncias midiáticas? Hein? Olha, eu acho que o processo penal, como em todo lugar do mundo, ele sofre muito com a publicidade e com todo o processo de grande impacto. É muito difícil. Eu tive na Espanha participar de um seminário na época que a família real estava sendo investigada e eles diziam o seguinte: olha, está um clima aqui de caça às bruxas porque isso repercutiu demais. Eu acho que isso, na verdade, é inevitável. O que é necessário é que tenha um juiz, né? Daí talvez a importância da separação do juiz, de novo, do juiz da investigação com do juiz do processo, porque isso pode fazer com que um juiz do processo tenha um pouco mais de calma, de tranquilidade e efetivamente não se sinta tão pressionado para dar decisões que alegrem a mídia, né? E a sociedade, de forma geral, né, desde que o mundo é mundo, Jesus ou Barrabás, não é isso? Está lá nas Escrituras, é condenação. É condenação sempre. Então, mas vamos pegar um pouquinho. Até um tempo atrás, eu lembro de um personagem que era enaltecido aí no judiciário, que era modelo, que era o juiz que, trancado na sua sala, era ele com a sua consciência.
esse tipo de personagem hoje, o que a gente, esse clamor da mídia aparentemente está mudando também internamente no meio jurídico, essa percepção de que o juiz não pode se curvar aí ao efeito manada. Ao efeito manada, e aí é que é o grande desafio do juiz de direito. Punir quando é necessário, mas proferir decisões que vão desagradar. Como eu disse, pode pegar qualquer notícia a favor dos réus. Você pegar 70 comentários, outro dia eu contei. Comentários, 70, tinham 69 contra. Então, não tem como agradar, porque as pessoas querem punição. Agora, o juiz não pode se misturar com isso. O juiz tem que decidir de acordo com a regra. O juiz tem que não prender se você tem uma alternativa à prisão. Então, por exemplo, no caso da Lava Jato, não teve ninguém que ameaçou fugir. O Supremo, há muitos anos, diz que você precisa ter uma atitude concreta para você prender alguém por medo de uma fuga. Aí você vai dizer, mas todo mundo pode fugir. Mas você não pode prender todo mundo, porque todo mundo pode fugir. Você pode, uma pessoa, não, porque o sujeito que tem mais dinheiro pode fugir. Bobagem. O sujeito pode sair de ônibus pelo Paraguai. O Brasil tem fronteiras absolutamente extensas. O Supremo chegou a uma conclusão. Se ele der uma demonstração, você pode prender. Segundo, se ele der uma demonstração que quer coagir uma testemunha, estragar uma prova, você pode prender. Não aconteceu isso na Lava Jato. Terceiro, reiteração criminosa. Se tiver a possibilidade de reiteração criminosa. Não tinha, porque todos foram afastados das suas empresas. E mais, a Petrobras mandou um ofício dizendo, não tem mais negociação com essas empresas. Então assim, não tem como reiterar qualquer tipo de conduta na Petrobras. Então não tinha por que prender. O fato do Youssef já ter participado de uma delação premiada e ter repetido aí, isso aí não cria também argumentos em favor da defesa? Olha, eu disse isso agora há pouco. O sistema do Brasil de delação vai por um caminho que me preocupa, porque uma pessoa como o Youssef hoje tem um benefício que é igual a de outras pessoas que não têm o histórico que ele tem. Independentemente disso, a questão processual que se o Youssef podia ou não podia fazer delação, eu entendo que essa questão é uma questão do ponto de vista do próprio Youssef. Se você disser, não, ele não poderia ter benefício, é uma coisa questão dele. Agora, você não anula o que ele falou. Tá. O que ele falou não vai ser anulado porque a delação vai ser anulada. As palavras estão ali. Então eu acho muito difícil anular a investigação por conta desse problema com a delação do Youssef. Tá. Saindo agora de Curitiba, o que você espera? Entrando no Supremo, as próximas etapas agora? Eu acho que a liberdade coloca o processo num ritmo melhor, né? A pressão diminui em torno do processo, até do próprio juiz, porque a prisão é um instrumento de pressão para todos os players, para o juiz, para o promotor, para o advogado, para o próprio réu. Então isso acho que já deu uma serenada. Agora nós estamos partindo para a fase final, deve ter um julgamento aí até julho, e depois, dependendo da postura do juiz, nós vamos começar o caminho nos tribunais. Enquanto isso, você vai ter vários recursos que estão tramitando as questões de competência, as exceções, que já estão tramitando nos tribunais e vão ser julgadas. Doutor, voltando um pouquinho só na questão da delação, o senhor defende o empresário João Auler, ele é um dos poucos que não assinou delação premiada. O senhor orientou ele a não aderir a esse acordo, inclusive abriu mão de outros empresários que toparam fazer a delação. E aí o senhor fala pra gente sobre que a delação deveria ser melhor regulamentada. Eu queria entender por que exatamente orientar o seu cliente a não atuar nessa operação e o que o senhor acredita que deveria ser regulamentado, então? Não, veja, eu não orientei, porque delação é uma postura do cliente. Ele quer ou não quer. Eu posso estar com ele ou não estar, porque eu tenho questões que podem me impedir de participar de uma delação. Mas eu não o orientei, ele não quis fazer. O que eu posso fazer e fiz com ele é colocar os prós e os contras, né? O que ele vai enfrentar no cenário de delação, o que ele vai enfrentar no cenário se não fizer a delação. Mas ele não queria fazer a delação, disse que não tinha o que falar e que ia até o final, né? E estamos defendendo na esperança de que ele seja absolvido. O fato de ter uma mesma advogada para todas as delações, o que significa isso?
É ruim. Eu acho que isso aí é uma questão que tem que... Outra vez nós temos que falar na questão da regulação da delação. Inclusive a ordem dos advogados do Brasil precisa se pronunciar no que toca. Porque o Código de Ética do Brasil é um código de ética que tem muitos e muitos anos, tem décadas, né? Então você precisa... não é que a ética mudou, a ética não muda, mas surgem situações novas. Né? Como surgiu agora a delação. Então, na verdade, quer dizer, se você pegar o código, você não pode ter conflito. Há conflito entre delator e delatado, um concorda, outro não concorda. Eu não tenho posições absolutamente concretas a respeito desse tema, mas o que eu acho é que a ordem precisa se manifestar. Aliás, a ordem precisa se manifestar não só em relação a isso, a ordem também precisa se manifestar em relação ao que acontece nessas operações com advogados. Porque a ordem tem feito um silêncio revelador, porque o silêncio da ordem é revelador. E os advogados ficam sem cobertura, essa que é a verdade. Então a ordem tem que defender e tem que criticar e punir se os advogados, mas ela tem que estar presente. O que está acontecendo é que nós não temos, nem no âmbito nacional, nem no âmbito estadual, uma ordem presente. Só para entender um pouquinho, porque está muita confusão com a cobertura de mídia. Tem havido retificação nas delações? Pontualmente tem havido, eu não sei se seria a palavra correta, retificação ou se são esclarecimentos adicionais. Então, já houve retificação. O Paulo Roberto Costa, por exemplo, fez uma retificação. Mas, na maioria das vezes, o que tem havido é algum fato que não foi abordado e eles pedem esclarecimentos adicionais. E quantas vezes que... Não há limite para isso. Não há limite. Agora, se o Ministério Público entender que o delator mentiu, ele pode romper o acordo. Tá. Se ele entender que omitiu porque não foi perguntado, ele vai fazer as perguntas, isso não tem nem prazo, nem momento. Tá. Doutor, eu li uma peça assinada pelo seu escritório em janeiro, defesa do senhor João Alder, que a gente estava comentando agora, e nela o seu escritório levanta vários pontos que são vulneráveis dentro da Lava Jato, e um dos pontos seria a questão do grampo telefônico. Mais precisamente, o senhor escreve que o juiz que autorizou os grampos descumpriu o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica. Tem uma questão que eu queria que o senhor esclarecesse isso para a gente, na verdade. É possível anular a Lava Jato em cima dessa vulnerabilidade? É possível, é isso que está tramitando. Tem como explicar didaticamente para a gente o que exatamente... Não, na verdade nós entendemos que essa interceptação telefônica foi a interceptação que nós chamamos de prospectiva. Sim. Que é você, na verdade, fazer a interceptação para colher algum fato. Quando, na verdade, uma interceptação tem que partir de um fato para ser efetivamente aprofundado nessa investigação da interceptação. E a gente entende que não existia fato concreto a determinar a interceptação e que ela foi prospectiva. Isso nós estamos efetivamente procurando a nulidade. Agora, mesmo com a nulidade, esse não é um caso, por exemplo, que nem a Castelo de Areia. Porque uma anulação da interceptação não obrigatoriamente vai anular todo o processo. Como eu te disse, tem confissões, tem delações, né, as pessoas confessaram determinados fatos, e isso independe, alguns casos independe, outros dependem. Então teria uma anulação parcial, no meu modo de ver. Mas isso vai ser julgado pelos tribunais, quer dizer, que a última palavra deve ser do Supremo. A questão do vazamento de informações, o que é crime e o que é inconfidência apenas? Crime é vazar a informação que ainda está sob sigilo. Que acontece. Ocorreu nesse... Acontece. Tem acontecido. Né? Agora, nunca se investiga o vazamento criminoso. Essa que é a verdade. Nunca se investiga o vazamento criminoso. E quando você pergunta para as autoridades, ou você faz uma crítica, você pede investigação, ele diz, só depois que os advogados foram autorizados a ter acesso aos autos é que houve vazamento. É lógico, porque quando a operação é sigilosa, está com eles e ninguém sabe. Quando deflagra, os advogados têm procuração. Então, sempre o culpado é o advogado. Em alguns casos se verifica nitidamente, eu não quero falar desse caso que está em andamento, mas na época da Castelo, por exemplo, a cada vez que ia ter um julgamento no tribunal, ou a cada pedido de vista que o processo voltava à mesa, se o julgamento se dava na terça, no domingo tinha matéria de capa
num dos jornais. Então, é uma coincidência que sempre tinha um fato novo antes de um julgamento, né? Mas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles atribuem isso aos advogados. E advogado, às vezes, vaza mesmo, essa que é a verdade. Quando são muitos advogados, muitas vezes entrega-se para jornalista. Tem advogado que, para obter um elo de confiança com determinado jornalista, entrega peças confidenciais, prejudicando o próprio cliente. Então, realmente é muito difícil você apurar isso. Doutor, acho que uma das questões que nossos leitores levantam bastante é o recorte político da Lava Jato. Não sei se o senhor quer comentar sobre isso, mas dentro do que o senhor tem acompanhado, é justificável recortar a Lava Jato de 2004 a 2014, investigar só esse período, dentro do que o senhor acompanhou, ou prefere não comentar? Então, isso é muito difícil dizer, porque daí é uma questão de método de investigação que não me cabe. O que eu disse, que eu acho na questão política, é que a presença de partidos políticos, ela traz um prejuízo para o processo inominável. Agora, os cortes da investigação, isso eu prefiro não opinar. Que porque... tipo de prejuízo? Prejuízo porque, assim, quando você está investigando o partido do governo, né, e você tem uma classe hoje formadora de opinião que 90% é contra o partido do governo, você tem, na verdade, um desejo de condenação reiterado que a mídia acaba captando, e isso vai passando para a sociedade como um todo, um efeito que é absolutamente incontrolável. Aproveitando essa brecha da questão da mídia, que o senhor falou que é inevitável a interferência da mídia em casos como esse, mas até que ponto é inevitável, até que ponto isso está nas mãos do judiciário, uma vez que ele pode, por exemplo, tomar iniciativas como tornar alguns casos sigilosos, ou evitar a questão ou punir, fiscalizar os vazamentos, enfim, tomar algumas outras medidas. Até que ponto essa interferência da mídia ela é inevitável e até que ponto está nas mãos... Eu acho que feliz ou infelizmente, eu acho que tem os dois lados, que a mídia muitas vezes acaba revelando alguns fatos que são de interesse público, muitas vezes a mídia provoca investigações que são necessárias e muitas vezes a mídia acaba trazendo manchetes e fatos que prejugam e prejudicam muito uma pessoa. Uma matéria acusatória ocupa manchete, uma matéria de absolvição sai numa nota, né, muito pequena, que a absolvição não interessa para ninguém. Mas esse jogo, eu acho que não é possível, porque você, na verdade, quer dizer, a sociedade tem o direito de saber o que está acontecendo no processo. Então, tornar o processo absolutamente sigiloso também não é um caminho, né? O que precisaria ter um pouco mais de ponderação de todas as partes envolvidas. Isso é difícil ter ponderação, principalmente quando você tem contornos políticos na matéria. Mas a gente verifica um movimento do judiciário em que ele dá uma valorização um pouco maior, às vezes até excessiva, para notícias, tornando notícias denúncias e tornando notícias justificativas para despacho e decisões de juízes, né? A gente verifica isso com muita frequência. Até que ponto isso é positivo, negativo? Não, é sempre negativo. Toda vez que a mídia trata com questões relativas a decisão propriamente dita, é muito ruim. Mas também é inevitável, né? Isso aí você tem que ter um autocontrole da própria mídia, com um ombudsman, etc., para fazer as críticas necessárias. É um processo irreversível, não tem como. O senhor analisou a questão política, só mais uma questão. A gente conversou com o Dr. Maris de Oliveira e ele falou bastante da questão que a gente vive hoje um sistema muito punitivo. O senhor tem essa mesma visão, que parte da contribuição da opinião pública, da imprensa, para esse caso da Lava Jato é desse movimento, dessa onda de punição, de querer punir das pessoas? Nós estamos num momento punitivo, né? Nós estamos num momento extremamente punitivo e eu acho que em algum tempo, 3, 4, 5 anos, como eu falei, o Brasil vai perceber que nós não podemos continuar com esse movimento punitivo, porque não vamos ter presídio para todo mundo. Você tem que ter penas alternativas, você tem que ter flexibilização. O Brasil não tem um sistema que comporte as prisões que vão acontecer se nós continuarmos nesse sistema punitivo. Eu concordo com o Maris que nós estamos num sistema punitivo. Eu acho que nós temos um grande problema, que a sociedade tem uma visão muito equivocada a respeito de punição de colarinho branco, né? As pessoas têm uma sensação de que todo sujeito que é bem defendido, os chamados colarinhos brancos, são sempre absolvidos. Essa visão é uma visão equivocada. A GV fez uma pesquisa
sobre os julgamentos do crime da Lei 7492, são os crimes contra o sistema financeiro nacional. Em 95% dos casos, nós estamos falando de réus que são do chamado colarinho branco. E a grande maioria das decisões são decisões condenatórias. A expressiva maioria das decisões são decisões condenatórias. Então, há um pouco de mistificação. O Brasil não põe ninguém na cadeia. Por que não põe ninguém na cadeia? Porque uma pessoa que é condenada no 7492, na maioria dos crimes, tem uma punição que não leva à cadeia pela quantidade de pena imposta. Se ele praticar o segundo crime, aí sim. E isso, na verdade, tem uma sensação de que nunca ninguém foi punido. Na verdade, aonde ainda existia alguma impunidade era na classe política. Porque os processos tramitam nos tribunais superiores e isso realmente... A questão no Brasil, o processo é muito longo, nos tribunais superiores ainda é mais longo ainda, porque eles não são aparelhados para julgar, e você tinha impunidade em função da prescrição. Nem isso hoje é mais realidade. O Supremo tem julgado com muito mais rapidez, que isso é uma preocupação do STJ também, dos tribunais de justiça, então isso diminui. Agora, já no sistema financeiro, você tem muita punição. Então tem uma compreensão errada da sociedade, porque na verdade, num país como o Brasil, que tem uma alta criminalidade, cada 10 vezes que você olha na televisão, 8 vezes você tem, 9 vezes você tem uma pessoa de poucas posses, pertencente a uma classe pobre, e não de colarinho branco, que está sendo mal defendida, e às vezes está na prisão apenas porque está mal defendido. Se fosse bem defendido, saía da prisão. Tem os mutirões hoje, tem um monte de gente que está lá e não devia estar. Agora, isso não quer dizer que nós temos uma impunidade. Quem trabalha como eu, verifica que você tem muita condenação. Você não tem essa impunidade que todo mundo diz, que todo caso termina em pizza, que todo caso é absolvido. Não é bem assim, mas essa visão também é um processo que vai demorar para mudar. Não tem uma percepção um pouco também de que as penas são brandas, doutor? Porque você fala para essa classe menos favorecida de prisão domiciliar, por exemplo, é risível para eles. Né? É que, assim, as penas são brandas e a pergunta é, nós precisamos agravar as penas? Porque é o seguinte... Se nós tivermos um agravamento das penas, nós já temos uma superpopulação carcerária. Né? Então, na verdade, talvez o caminho seja você não endurecer o sistema. Talvez o caminho seja você criar cada vez mais formas de penas alternativas, ainda que sejam penas mais duras, mas sempre alternativas à prisão, porque essa é uma forma que você tem de não colocar o sujeito na escola do crime. Agora, se você transformar tudo em pena de 10 anos, você vai botar todo mundo na cadeia para satisfazer esse movimento punitivo, o sistema não aguenta. Eu tenho uma última questão. O senhor, no início da conversa, falou da concentração de poder da Justiça Federal, de estar julgando casos de outros estados. Isso não se justificaria pelo fato de ser uma denúncia envolvendo vários réus em uma única denúncia ou uma única ação? Não, na verdade você tem uma conexão probatória. Em processo penal isso chama conexão probatória. Isso realmente existe. Mas isso tem que ter um processo e outro, tem que ter uma proximidade muito grande para se falar na conexão, a ponto de a separação atrapalhar o próprio andamento do processo. O que eu não vejo lá nessa Operação Lava Jato é algumas investigações que estão surgindo, elas não têm nenhuma, tem no máximo um depoimento de um delator que vai ser transportado para esse processo. Isso não justifica, para mim, a alteração da competência. E o senhor acredita que esse excesso de poder na Justiça do Paraná pode ceder para cortes superiores, tribunais superiores? Eu espero que sim. Eu espero que as cortes superiores reconheçam que a competência tem que ser, não em todos os casos, mas em alguns casos, retirada da Justiça Federal de Curitiba e levada para o juiz natural, que são os juízes de outros estados.